Revista Federal, um programa da Associação dos Policiais Rodoviários Federais. Olá, tudo bem? Queimadas, desmatamentos, matança indiscriminada dos animais, poluição dos rios e do ar. Tudo isso tem afetado a nossa qualidade de vida. O que podemos fazer em prol do meio ambiente? Quais os problemas ambientais no entorno de nossas rodovias? Preservação do meio ambiente, um dever de todos nós. Meio ambiente, um tema transversal e multidisciplinar, razão pela qual, direta ou indiretamente, interessa a todos. Tudo se relaciona ao meio ambiente, não importa se a atuação é na defesa dos animais, das florestas, do ar ou da água. O importante é a soma das contribuições individuais. O resultado coletivo é transformador. Viver em um ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos. Por outro lado, proteger o meio ambiente é dever de toda a sociedade. No entorno das rodovias, muitos são os problemas ambientais a serem resolvidos. São impactos, assim, principalmente nessa época do ano, assim, que seria assim, um incêndio, né, ocasionado assim, pelos usuários assim, das rodovias, que jogam normalmente fagulhas, pontas de cigarro acesas assim, no leito da rodovia, ocasionando essas queimadas, né. Nós temos assim, um processo erosivo, né, associado com a água, né, a água que no período da chuva, né, escoa da rodovia assim, por seu entorno. E nós temos um outro impacto também que está cada vez mais preocupante, né, que é exatamente o lixo, né, o lixo atirado às rodovias pelos seus usuários, né. Então nós temos aí uma série de produtos, normalmente embalagens plásticas, assim, que são atiradas assim, no leito da rodovia, né, que causa também assim, um impacto muito grande assim, na rodovia e no seu entorno, né. Um dos mais graves problemas ambientais no entorno das rodovias é o atropelamento de animais. Para se evitar esse problema, os corredores de abrigo são essenciais. Porém, muitos condutores nem sabem da existência e do objetivo destes locais. Os corredores, eles são o canal de ligação entre duas reservas de propriedades, né, de propriedades rurais, reservas naturais. Então cada propriedade tem sua reserva natural. O corredor faz com que de uma reserva o animal passe para a outra reserva, né? E por muitas vezes uma reserva está de um lado da rodovia e a outra, de outra propriedade, está do outro lado da rodovia. Então nisso se faz uma ligação entre as duas reservas passando pela rodovia. Aí é onde acontecem os acidentes. O certo seria que o corredor, enquanto na rodovia, se fosse passado por baixo da rodovia, com manilhas, com alguma tubulação, como acontece em algumas regiões do país. E na nossa região não acontece. A morte de animais nas pistas preocupa as autoridades ambientais. Nós temos visto aqui, pelo menos aqui na nossa região, né, o transporte de caminhões transportando grãos, né, e esses transportes de grãos atraem pequenos roedores na beira da pista, e esses roedores, os predadores vêm atrás deles, né. Normalmente assim, a raposinha do campo, o lobo-guará, né, que acabam vindo atrás desses animais, né, que é sua fonte de alimentação, e que depois acabam sendo atropelados nas rodovias, né? Olha, o atropelamento de animais na rodovia traz uma série de problemas, e dentre eles assim, até sobre o carregamento do zoológico, no caso, da universidade, né? Que você traz uns animais extremamente machucados, né? Que demanda muito tempo de cuidado com esses animais, e por muitas vezes esses animais vêm a óbito, por ser um acidente bem violento na rodovia.
E, enfim, também nós temos aí, quando ocorre atropelamento, geralmente se mata a mãe, por exemplo, e as crias ficam em volta e vai continuar tendo as mortes, porque os animais não vão ter como se amamentar. Então é um impacto ambiental fulminante com esses atropelamentos de rodovia. As queimadas também representam um grande perigo para o meio ambiente. Além disso, podem contribuir para a perda de visibilidade em trechos das rodovias, ocasionando acidentes graves. Bom, a queimada em si já é um impacto, né? Seja ela clandestina ou não, né? Você normalmente tem uma queimada que é usada para limpeza de área de pastagem e tem aquela queimada que acaba fugindo do controle, assim, às vezes do proprietário, né? É aquela queimada em que é feita em horário não apropriado, né? Sem um controle, e realmente elas fogem assim da área previamente estabelecida para ser atingida, e escapando, queimando leitos próximos à rodovia, ou mesmo assim pegando extensas áreas de pastagem, ou mesmo assim de vegetação nativa, né? Nós temos qual é o agravante? É a destruição, muitas vezes, da vegetação original, né? Você tem assim a perda de visibilidade em trechos das rodovias, que isso é um problema extremamente sério, né? E a piora da qualidade do ar, porque você está jogando uma quantidade de material particulado assim na atmosfera. A Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 225, aborda a questão ambiental. Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A conscientização ambiental é uma necessidade urgente. A seguir, o que a Polícia Ambiental tem feito para conscientizar a sociedade e assim evitar a destruição do meio ambiente. Você lembra dos nossos sonhos, nosso amor, guardado aqui no meu coração, nada mais tem valor. Você lembra da promessa de cumprir, de ficar aqui com as crianças, eles só vão agradecer. Cada dia traz algo especial e uma graça pra se dar. Você lembra? Você lembra? Eu já registrei uns 30 filhos. Eu já perdi as contas. Só nesse mês, 7. Com o programa Pai Presente do Poder Judiciário, agora o reconhecimento de paternidade ficou mais simples e pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. O objetivo é identificar os pais que não reconheceram seus filhos e garantir a todos o direito à sua identidade biológica. Mais 8. Pai Presente, o reconhecimento que todo filho espera.
para ganhar confiança, para superar limites, para crescer. Talentos precisam de apoio. E os Correios sabem disso. Afinal, são mais de 20 anos ajudando a formar campeões. Viver em um ambiente ecologicamente protegido é um dever de toda a sociedade. Preservação ambiental. Tema extensivamente debatido, porém ainda anacrônico, porque o homem interfere de maneira irracional no meio ambiente. Pontas de cigarro são lançadas nas margens das pistas, provocando incêndios. Latas, garrafas, objetos plásticos e todo tipo de lixo nocivo ao meio ambiente acumulam no entorno das rodovias. Os impactos ambientais provocados pela ação humana no entorno das rodovias preocupam a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ambiental. Hoje nós estamos atuando praticamente em duas frentes. A primeira que é fiscalizando em todos os municípios sob nossa jurisdição, e também tem a parte de educação ambiental, onde nós levamos conscientizar toda a população, principalmente aos estudantes da rede pública e privada dessa questão de consciência ecológica. Na parte de fiscalização, nós estamos trabalhando diuturnamente nos municípios de Uberlândia, Prata e Monte Alegre para evitar qualquer agressão ao meio ambiente. E na parte de educação ambiental, nós estamos desenvolvendo aí ações de educação ambiental junto a todas as escolas, a comunidade da cidade de Uberlândia, Monte Alegre e Prata, e também a zona rural. Praticamente são essas duas frentes que nós estamos adotando. As infrações mais comuns. Essa época do ano é muito comum a questão das queimadas. Devido à baixa umidade do ar, a gente está pedindo muito à população que evite fazer qualquer tipo de queimada, porque o fogo se propaga muito rapidamente nessa época do ano. É uma época que o pessoal aproveita para limpeza de pastagem, então o fogo não é o ideal para essa época do ano. Nós temos principalmente também as infrações contra a fauna, porque o tráfico de animais silvestres no Brasil já é conhecido, então nós temos combatido esse tipo de infração incansavelmente. E também temos a questão dos desmates. O Brasil é um país que está crescendo muito na área de produção agrícola, então as nossas matas vêm sendo muito penalizadas. Então existe uma norma técnica para que o cidadão que for utilizar das matas, ele tem que pegar um licenciamento, autorização, ele tem que ter a norma de plantio, tudo isso. E tem muita gente que prefere ignorar essas regras e vai derrubando os nossos cerrados. Também são uma infração muito comum na nossa região. No setor florestal, entre os meses de junho e julho deste ano, foram 116 autuações. Na mineração e poluição, foram 36 ocorrências. Na fauna, 447 animais apreendidos. Na pesca, foram 50 ocorrências. Nos casos de crimes, o cidadão ele pode ser preso em flagrante delito. Nós aplicamos uma multa administrativa. Essa multa administrativa pode variar no valor de 100 até 50 milhões de reais, dependendo do dano ambiental. E também nós pegamos cópia de todos os documentos e enviamos ao Ministério Público para que esse ajuize uma ação civil contra o infrator, para que esse faça a reparação do dano ambiental cometido. Eu quero deixar aqui a toda a população o seguinte, que a Polícia Ambiental está de portas abertas para receber todo o pessoal que queira tirar qualquer dúvida acerca da fiscalização ambiental, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, qualquer intervenção nas nossas matas, questão de reserva legal, questão de área de preservação permanente, o que se pode fazer, o que não se pode fazer. Enfim, qualquer hora do dia ou da noite. E qualquer infração ambiental, ele pode também estar denunciando, que de prontamente a gente vai lá dar resposta para verificar a situação. A seguir,
Como os usuários das rodovias podem contribuir para a preservação do meio ambiente? Com o Sedex, sua encomenda chega mais rápido do que você imagina. Só Sedex é Sedex. Com a expansão das universidades federais e o ProUni, o ensino superior está ao alcance de todos os brasileiros. E para quem não conseguiu uma vaga numa escola pública, o governo federal criou novas regras e tornou o FIES ainda mais acessível. Agora você pode pedir o financiamento em qualquer momento do curso, com juros de 3,4% ao ano e prazo de 15 a 20 anos para pagar. Você só começa a pagar depois de formado e, em muitos casos, nem precisa de fiador. Se você estuda medicina ou licenciaturas e quer trabalhar no SUS ou na rede pública de educação, o governo paga o seu financiamento. Tudo ficou mais fácil e democrático para você continuar concentrado na sua formação. Com o FIES dá. Para saber mais, acesse o portal do MEC ou procure a secretaria da sua escola. Ministério da Educação, Governo Federal. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, o reconhecimento que todo filho espera. Como a Polícia Federal atua na fiscalização do meio ambiente? As futuras gerações dependem da consciência de preservação ambiental que hoje precisa ser efetivada. No trânsito das rodovias, a responsabilidade de atuar em defesa da vida e do meio ambiente deve ser compartilhada por todos. Todavia, em nossa região, muitos não cumprem este papel. Por exemplo, lixo, tem muitos caminhoneiros que trazem o lixo dentro do caminhão. O certo deveria ele pegar esse lixo, ou deixar no restaurante onde ele compra o refrigerante, ou ele levar para jogar em casa, mas ele joga na rodovia. É lixo. Tem uns amigos motoristas também que tem, eu não sei, tem uns caras que eu acho que eles têm o dom de ser assassino, né? Querer jogar. Vê principalmente aqueles animais grandes, aquele tamanduá. Ele está do outro lado da rua, o motorista sai da mão dele para matar o tamanduá, que eu vejo vários aqui nessa região, bastante, principalmente aqui na região do Goiás e de Minas Gerais. As autoridades competentes desenvolvem importantes trabalhos não somente na fiscalização, mas também na conscientização e educação ambiental. Os usuários das rodovias também podem contribuir para a preservação do meio ambiente no que tange ao entorno das pistas. Ações coletivas têm caráter transformador. Viver em um ambiente ecologicamente protegido é direito e dever de toda a sociedade. A conscientização ambiental não deve partir somente do poder público e das autoridades, mas também da sociedade civil. Os números apontam que 2.000 crianças e adolescentes morrem por ano em acidentes de carro e cerca de 40.000 sofrem lesões graves. A campanha tem por objetivo levar à população informações sobre a forma adequada e segura de transportar crianças em veículos. O que é recomendado hoje, de fato, é a criança no banco de trás com um cinto de segurança. Se a criança é pequena, obrigatoriamente teria que colocar o protetor da criança, que é aquela cadeirinha, reconhecidamente segura,
amarrada ao cinto de segurança e a criança também amarrada a essa cadeira, que é a maneira que existe de se controlar, de fato, a morte ou acidente grave com criança em via urbana ou mesmo em rodovia, porque a quantidade de acidente e morte é grande, não é pequena não. Normalmente, quer dizer, as fraturas graves que acontecem, quer dizer, são membros inferiores, quer dizer, fratura de coxa, que não deixa de ser uma fratura grave, e principalmente a coluna, porque a criança ela é jogada. Ou ela é jogada contra o vidro ou contra o banco da frente, ou muitas vezes fora do carro. A região que mais predispõe até a fratura é a transição entre a coluna torácica e a coluna lombar. E mais importante que isso, pelo trauma na cabeça, as fraturas na coluna cervical, que são fraturas altamente incapacitantes e muitas vezes levam ao óbito da criança. Doutor Mesotti, essa cadeira realmente é segura? Ela dá uma confiabilidade, dá uma segurança? Doutor Mesotti, essa cadeira realmente é segura? Ela dá uma confiabilidade, dá uma segurança à criança e uma tranquilidade aos pais ou não? Há um tempo atrás eu vi uma reportagem, não sei se em revista ou na televisão, falando mal de várias cadeiras. Eu não me lembro marca nem o tipo das cadeiras. Mas, de qualquer maneira, eu acho assim, a pessoa que vai adquirir, obrigatoriamente ela tem que adquirir um produto de confiança e um produto reconhecidamente testado, principalmente pelo Inmetro. Agora, existem muitos produtos que não têm o selo do Inmetro, então eu acho que não se recomenda porque segurança é segurança. Agora, lembrar que não é colocar a cadeirinha no banco de trás e amarrar a criança na cadeira porque a cadeira está solta. Obrigatoriamente ela tem que ser fixa no cinto de segurança do automóvel e a criança fixa no cinto de segurança da cadeira. Dentro da proposta, os pais estão sendo aconselhados a utilizarem os assentos, ou seja, as cadeirinhas. Existem várias marcas e modelos específicos para atender as diferentes faixas etárias. Crianças de até 1 ano de idade devem ser transportadas em cadeiras de segurança, tipo bebê conforto, sempre no banco de trás e de costas para a dianteira do carro. As crianças entre 1 e 4 anos devem ser transportadas em cadeiras presas ao cinto de segurança do carro, sendo a melhor posição no centro do banco. Já as crianças entre 4 e 10 anos precisam usar suportes especiais, os chamados busters, que servem para ajustar o cinto à altura delas. E aquelas crianças maiores de 10 anos podem ser transportadas usando o cinto de segurança e se recomenda o uso do cinto de 3 pontos. Para esta mãe, que tem um filho de 5 anos, a questão é de educação e orientação, para que as crianças aceitem o uso das cadeirinhas. Bom, primeiramente eu tentei colocá-lo, adaptá-lo ao cinto de segurança, né? Mas ele resistiu muito pela própria idade, ele mesmo tirava o cinto e ficava solto no carro. Então eu fiz a opção em estar utilizando uma cadeirinha, né? Onde ele vai estar seguro, né? E assim facilita para mim enquanto mãe, né? Para eu não estar distraindo no trânsito, né? A gente fica mais atenta e com isso eu proporciono uma maior segurança para o Mário Henrique. A princípio, é o que eu falo, a cadeirinha ele teve um pouco de resistência, né? Mas eu acho que parte do princípio da educação, que tem que vir de casa, nada como uma boa conversa, né? Conversei, expliquei, mostrei os perigos que poderiam acontecer com ele e a partir disso fui conscientizando, né? E hoje ele aceita bem e até gosta de ir, né? Vai numa boa, sem problema algum. E ele já está indo para a escola e ele vai de van. Você tem uma preocupação de que esse veículo esteja proporcionando a ele também segurança? A gente, como mãe, como pai, às vezes no estresse, na correria do dia a dia, acaba delegando um dever nosso a uma outra pessoa, né? Então, a princípio, eu tentei verificar se a van estava devidamente cadastrada, autorizada, fui conhecer a pessoa responsável pela van, que iria conduzir as crianças, me certifiquei se as crianças utilizariam o cinto de segurança, né? E tudo estava ok.
Porém, isso é uma coisa que às vezes foge um pouco do controle de uma mãe e de um pai, né? Que nem sempre as crianças fazem uso do cinto diariamente, né? Já para o peroeiro Gilberto, que há 8 anos atua no transporte de estudantes, a educação trazida de casa facilita em muito o trabalho com as crianças para que usem o cinto de segurança. No seu veículo tem cinto de segurança para todos os passageiros? Tem. Tem 15 cintos para passageiros. E as crianças utilizam dele? Às vezes. É muito trabalhoso, né? Porque isso aí é uma questão de berço, né? Quando a criança é educada em casa, ela usa no carro. Quando ela não é, fica difícil. E o senhor chega a exigir que elas usem, conversa com ela para que elas utilizem? Exige, mas dá muito trabalho. É muito complicado isso aí. O senhor chega a pedir, como que eles fazem? Não, a gente pede, eles colocam o cinto neles, de repente eles retiram o cinto e tem que estar cobrando, coloca novamente, esse tipo de coisa aí. E é uma luta. A Rede Cegonha é mais que um conjunto de ações de atenção à saúde de mulheres e seus bebês. É uma maneira do Brasil dizer: bem-vinda, Ana. Bem-vindo, Bernardo. Bem-vinda, Bia. Com pré-natal de qualidade, parto humanizado, mais acolhimento e atenção à mãe e ao bebê, a Rede Cegonha ajudou a reduzir em 21% as mortes maternas no último ano. Informe-se sobre a Rede Cegonha em uma unidade de saúde ou ligue 136. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, o reconhecimento que todo filho espera. Como nós vimos no programa de hoje, há muito ainda para ser feito no que diz respeito à preservação do meio ambiente. As futuras gerações dependem da nossa consciência de preservação ambiental. É direito e dever de toda a sociedade preservar o meio ambiente. A conscientização é uma necessidade urgente. Preservar o meio ambiente é preservar a vida. Tenham todos um bom dia, uma boa semana e até o próximo programa. Revista Federal, um programa da Associação dos Policiais Rodoviários Federais.